Se tem uma coisa que médico não gosta, é quando chega ali na mão dele um exame e ele não consegue dar prosseguimento naquilo ali. Porque ele não entendeu, que ele não sabe o que fazer mesmo, porque a gente sabe, nossa faculdade de medicina não consegue ensinar tudo, impossível, impossível. Só que no dia a dia a gente pega essas situações que são, vamos dizer, até certo ponto constrangedoras. E como eu já passei por essa situação, hoje, como cardiologista, eu sei qual é a dor de vocês estão aí me assistindo, eu trouxe aqui aqueles casos mais comuns que chegam no nosso consultório, seja do clínico geral, seja do clínico que fez a residência, seja do ginecologista que faz check-up, que acaba pegando os exames que tem umas alterações, qualquer médico passa por situações como essa. Muitas vezes eu aqui como cardiologista chego exame, por exemplo, o paciente quer que eu olhe uma ressonância magnética do crânio dele. Complicado, né? Eu posso chegar e dizer assim, olha, não, eu sou cardiologista, não entendo isso aqui. Mas tem situações que é complicado a gente fazer isso aí. E é justamente por causa disso aqui que eu estou trazendo essas explicações aqui para vocês. Não gosto de falar de aula porque não é aula, vamos dizer, é aplicação prática. Muitas das vezes a gente vai e o pessoal fica floreando. Não. A minha finalidade aqui com vocês é justamente trazer aplicação prática daquelas alterações que aparecem no dia a dia. E aí eu vou trazer sobre vários tópicos e hoje eu vou falar sobre 2 tópicos que são frequentes que aparecem no consultório de qualquer médico, de qualquer especialidade. O primeiro, alteração da repolarização ventricular. Quem nunca na vida não pegou um eletro que deu lá a alteração da repolarização ventricular? E aí fica na dúvida, o que eu vou fazer? Vou encaminhar logo para o cardiologista? Não, deixa quieta, porque a maioria das vezes isso aqui realmente é uma coisa que não merece avançar na investigação. Quando que eu devo encaminhar? Quando eu devo avançar na investigação? Então vamos falar sobre esse tópico. E o outro tópico é quando vem no ecocardiograma disfunção sistólica, seja ela global, seja ela segmentar. Então, bora lá dar início, sem delongas, não vamos perder tempo não, bora que o tempo de todo mundo é precioso e o meu também. Então, minha finalidade principal aqui com vocês é justamente falar sobre os exames alterados na cardiologia e vamos falar sobre alteração da pressão ventricular, como já falei para vocês, né, o que fazer. Vamos falar também hoje sobre disfunção sistólica, mas vamos fazer outros vídeos falando sobre bloqueio anal antero superior, quem nunca pegou isso aí. Vamos falar sobre extracístole no Holter, quando eu devo me preocupar. Teste ergométrico positivo para isquemia. O que eu devo fazer? Qual seria o próximo passo quando eu pegar um teste ergométrico isquêmico? Vamos falar também sobre detalhes do exame da mapa e alternativas. Será que eu tenho que pedir mapa para todo mundo? Será que tem outra opção? Então, esse aí são os tópicos que nós vamos falar. Mas hoje, claro, vamos pegar sobre reparação ventricular e eu escolhi logo esse tópico. Por quê? Porque todo médico já pegou isso aqui um momento na vida. Então, eu acho ele o mais importante. Então, o que é uma alteração da reparação ventricular? De uma forma bem simples, rápida e rasteira, rasa. Qualquer problema que acontece no processo da diástole. Ora, todo mundo sabe lá no QRS, né, a onda P é a contração atrial, o QRS é a contração ventricular e a onda T seria a despolarização, seria a diástole. Então, qualquer alteração ali na diástole pode levar a alterações da repolarização ventricular. Agora, existe uma diferença muito grande e é aqui que eu quero mostrar para vocês. O que realmente você deve avançar na investigação? Porque tem diferenças. Veja só, esse aqui é um eletro normal. Qual é a característica da onda T do eletro normal? Ela sobe lenta e desce rápida. Né? O que a gente vai encontrar? Vai encontrar uma onda T negativa em AVR, sempre ela vai ter que estar negativa em AVR, e em V1 ela pode estar positiva ou negativa, raramente em V2 vai estar negativa. Então esse aqui seria um eletrocardiograma clássico, normal, com uma onda T normal. Mas de vez em quando nós vamos encontrar uma situação como essa aqui, que nós vamos pegar uma onda T achatada. Essas alterações aqui vocês normalmente vão ver no eletro como alterações inespecíficas da repolarização ventricular, alterações difusas e discretas da repolarização ventricular. Esse aqui é o caso que é benigno. Esse, quando vocês baterem o olho, vocês vão ver, não, isso aqui eu já não vou me preocupar tanto. Então veja só, não adianta só vocês verem o laudo. Tem vários cursos que dão sobre laudo de eletrocardiograma, mas eu ainda não vi um que fala sobre
o que fazer quando você tem um eletro alterado. Eles dão uma pincelada. E é justamente o que eu quero trazer para vocês é essa informação. Porque muitos de vocês não querem saber dar laudo de eletro. Vocês não vão sair dando laudo de eletro. Tudo bem, quem trabalha na urgência e emergência, mas não é meu caso. O que eu gosto de fazer é ambulatório. Eu acho que vocês estão aqui assistindo a maioria das vezes, realmente é uma questão ambulatorial. E eu vou colocar essa veia ambulatorial aqui para vocês. Tá? Não gosto de urgência e emergência, odeio urgência e emergência, adoro ficar fazendo ambulatório, é que eu amo fazer. Agora, olha a diferença desse outro aqui. Aqui vocês estão vendo uma onda T bem alterada, né? Vamos ver aqui que V2, V3, olha só V6 como é que está totalmente negativo. Então vocês conseguem entender que essa alteração da repolarização ventricular aqui no meio, ela é totalmente diferente dessa alteração da repolarização ventricular. Só que no eletro, muitas das vezes lá no laudo, você vai encontrar só alteração da repolarização ventricular. É por isso que você vai ter que ter o eletro na mão e vai ter que olhar para o eletro para saber como é que está essa onda T. É uma onda T pequena, achatada, um pouco negativa, ou dessa daqui já bem negativa. Mas vamos falar um pouquinho mais, vamos seguindo aqui. O principal é você descobrir qual é a causa, claro, porque se você sabe a causa, você começa o processo de investigação e de tratamento. Então vamos falar um pouco sobre causas da alteração da repolarização ventricular. Nós podemos ter miocardite, e agora com a época da Covid apareceu muito, a gente já tinha antes, mas agora piorou bastante. Nós temos também o uso de drogas, pode ser tanto drogas lícitas como drogas ilícitas. Alterações eletrolíticas, aí principalmente eu coloquei o potássio e o cálcio, são aquelas que mais provocam. Mudanças de decúbito. Gente, como isso aqui é interessante. O paciente chega comigo, faz um eletro. Deitado, normal. Eu coloco ele na esteira. Quando eu coloco na esteira, já está com alteração da repolarização ventricular. E vou além. Às vezes o paciente faz um eletro de manhã, está normal, à tarde tem alteração da repolarização ventricular, à noite já volta ao normal. Mas essas são aquelas alterações que normalmente são, vamos dizer assim, benignas, que são alterações inespecíficas, tá? Tem muito a ver com decúbito. E tem outras causas aqui que nós vamos seguir. Vamos lá, olha só, hiperventilação. Pode ser por causa de uma hiperventilação. Ora, quem daqui nunca pegou um paciente ansioso que fica hiperventilando, que chega no pronto-socorro, chega no seu consultório? Isso também provoca alteração da repolarização ventricular. Então veja que eu não vou dar um roteiro específico do que seguir. A clínica ela é soberana, então tem que juntar o eletro com a clínica. Isso aqui é uma coisa óbvia, né? Sobrecarga ventricular. Então, um paciente que já tem uma sobrecarga ventricular vai dar alteração da repolarização ventricular. Dificilmente não vai dar, porque veja, lembra que eu falei para vocês que alteração da repolarização ventricular significa um problema lá na diástole? Então, um paciente que tem um miocárdio hipertrofiado vai dar alteração no relaxamento. Aquele miocárdio todo hipertrofiado não vai relaxar de forma natural, vai relaxar de forma normal e aí vai acabar dando essas alterações. Causas isquêmicas, aí começa o perigo. Por quê? Porque o grande medo nosso é quando tem alteração da repolarização ventricular. Quando que é isquemia e quando não é isquemia. Acho que o ponto-chave daqui é isso. Mas a maioria das vezes, o que a gente vai pegar? É hipertensão e idade. A principal causa, maioria das vezes, mais de 95%, vamos dizer, mais de 90% com certeza das vezes vocês vão pegar eletros com alteração da repolarização ventricular no consultório, é hipertensão e idade. Tá? Mas também tem situações genéticas, tem pessoas que têm um gene que dá uma alteração da repolarização ventricular, nossa, com toda a característica isquêmica, mas não é genético. Isso tem muito a ver até com a localização onde as pessoas nascem. Existem alguns países que isso é mais frequente de acontecer, tá? Mas não tem jeito. Se a gente pega uma alteração da repolarização ventricular, daquela mesmo bem aberrante, uma onda T negativa, bem pronunciada, a gente vai ter que investigar. Então, olha só, olha a diferença aqui, né? Não basta vocês verem o eletro. Agora, toda vez que vocês pegarem o laudo de uma alteração da repolarização ventricular, vocês vão lá olhar o eletro. Essa é uma alteração da repolarização ventricular
que a gente fica despreocupado. Por quê? Nós vamos ver difusamente uma onda T achatada. Então, isso aqui vai preocupar? Não. Essa alteração da reprodução ventricular. Então você encontra esse elétron numa pessoa já com mais de 60 anos de idade, hipertenso descontrolado. Você vai pensar nesse esquema? Dificilmente. Mas não seria melhor pedir um exame? Porque assim, não pode acontecer, vai que ele tenha uma isquemia? Pode. Pode. Aí vai muito da consciência de cada um, da prática de cada um e do custo que isso vai ser para o seu paciente. Se eu estou falando, por exemplo, um paciente do SUS, eu vou pedir um teste ergométrico para ele, seria excelente? Sim. Eu estou no meu consultório particular, o paciente tem condição de fazer um teste ergométrico? Bora, porque desse teste ergométrico eu vou ver outras informações, eu vou ver como é que se comporta a pressão durante o esforço, eu vou ver a presença de arritmias também, eu vou ver a capacidade funcional desse paciente. Então tem, mas se eu estou falando a nível SUS, será que esse paciente vai conseguir fazer um teste ergométrico rápido? E qual é a chance? Então, e você pega um paciente que está toda hora com uma pressão descompensada, a primeira coisa, compensa. Entra com medicamento adequado para esse paciente, bora ver como é que a gente vai fazer. Um ecocardiograma também seria bem interessante para a gente ver. Fazer o quê? Uma avaliação anatômica. Lembra que eu falei várias e várias causas ali? Então, uma daquelas causas pode ser. Então, se você puder pedir aí um teste ergométrico e um ecocardiograma, legal, ótimo, você vai se resguardar. Mas você tem que saber que a chance desse eletro ter alguma alteração importante, ela é pequena. Vamos colocar na vida real agora? Chega aqui meu paciente aqui no meu consultório. Eu olho um eletro desse. O que eu vou fazer? Vou fazer estratificação de risco dele. Se for paciente de baixo risco, então eu pego um paciente de 35 anos, não tem hipertensão, não tem diabetes, o paciente faz atividade física de forma regular, não sente dor aos esforços. Será que eu vou pedir? A não ser que o paciente faça muita questão. Sinceramente é isso. Agora, eu pego um paciente que eu vou fazer a estratificação do risco dele, ele já tem colesterol alto, paciente de mais de 55 anos. Nesse caso, com certeza eu vou pedir. Sabendo que a chance é mínima de dar algum problema. Mas eu também tenho que me resguardar. É uma coisa que poucos médicos falam, mas está aí. Processo contra erro médico está aí para todo mundo ver. Então, por segurança, eu sugiro pedir. Mas tem que pedir? Não. Vocês já ficam sabendo que a chance é enorme. E já falo logo para o paciente, olha, isso aqui na minha experiência é para mais de 95% de ser normal. Bora aproveitar, bora fazer o check-up? É isso aí que a gente acaba fazendo, entendeu? Mas não vale a pena ficar preocupado com esse tipo de alteração da repolarização ventricular. Agora, olha só esse outro eletro. Esse aqui vocês não podem deixar passar. Olha só esse QRS enorme. Então aqui de cara qualquer um já consegue ver que ele tem uma sobrecarga ventricular esquerda. Nós vamos ver ondas T negativas, até com infra de ST. Esse é o paciente que eu nem peço teste ergométrico. Esse é o paciente que a primeira coisa que eu logo pedi para ele é um ecocardiograma para ver. Porque muitas vezes lá no ecocardiograma já vem ali a dica. Sei lá, o paciente está com hipertrofia de VE, já tem uma alteração, uma disfunção sistólica dele, tem uma fração de ejeção reduzida. E para quem vai colocar um teste ergométrico nesse paciente? Aí a gente começa a pensar logo na investigação também de doença coronariana. Quem sabe já pediu uma angiotomo para ele, uma angiotomografia coronariana. Olha esse outro aqui. A gente vai ver uma onda T muito grande, apiculada. Esse é uma alteração de reprodução ventricular. Quando vocês verem no consultório de vocês não podem deixar passar. Isso aqui vai ter que avançar na investigação. E quando eu pego um eletro desse, eu normalmente não gosto de pedir teste ergométrico. Eu já vou logo de cara pedir aqui ou uma cintilografia ou pedir uma angiotomografia coronariana. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre esses exames. Outro eletro,
Esse então aqui é clássico. Eu pego esse daqui é para o cateterismo. Não tenho o que pensar. Olha só, uma onda T, característica dela, profunda, apiculada, simétrica, negativa. Quando vocês veem uma onda simétrica apiculada como essa, isso aqui é característica de isquemia. Isso aqui é uma isquemia subepicárdica, tá? Quando ela é apiculada para cima, ela é subendocárdica. Também, isso aí já é o detalhe, já que não vale a pena entrar aqui nos detalhes. Mas o que vocês têm que saber, olhou o eletro desse aqui, não perde tempo não, bora fazer logo uma investigação anatômica. Esse é o eletro que eu já pediria logo de cara, uma angiotomografia coronariana. Claro, se o paciente está estável. Veja, gente, a maioria das coisas que eu vou falar aqui para vocês é paciente de ambulatório, não é paciente de urgência e emergência. A minha finalidade com vocês é urgência e emergência é outro assunto, é outro departamento, é cardiologia, mas é uma outra coisa que eu não vou ficar abordando aqui. Não essa é a minha finalidade. Minha finalidade aqui com vocês é passar experiências de ambulatório. E agora vamos fazer a investigação. Bem, eu tenho que pensar principalmente na probabilidade. Ora, qual é a probabilidade que eu estou pensando nesse caso? Se eu estou pensando em isquemia, então eu vou pensar nos testes isquêmicos. Quais são os testes isquêmicos que vocês vão ter à mão de vocês? Podem pedir um teste ergométrico, uma cintilografia, como está aqui na foto. Cintilografia é muito bom, porque ele vai dizer não só se tem isquemia, como você já tem uma área de necrose, você já teve um infarto. Podemos optar pelo eco de estresse, tanto farmacológico como estresse físico, colocar o paciente em bicicleta, em ergométrica, né, que seria o ciclo ergômetro, e uma ressonância magnética, sem dúvida, aí é um dos melhores. Então, quando for pedir uma ressonância magnética, vocês vão colocar lá ressonância magnética, cardíaca, morfológica e funcional. Podemos pedir também aqui uma avaliação anatômica. Agora, eu já não quero saber se tem isquemia. Se é vamos, por exemplo, aquele caso que eu mostrei, esse caso aqui que eu mostrei para vocês. Isso aqui eu vou querer fazer investigação de isquemia? Eu não vou querer fazer investigação de isquemia. Eu já tenho elétrico isquêmico. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pedir um exame para avaliação anatômica das coronárias. Se eu já tenho convicção, o paciente tem clínica, tem aquele eletro, o que é que eu vou fazer? Vou pedir logo um cateterismo direto para ele. Eu estou com um pouco de dúvida, eu posso pedir uma angiotomo. Cota, mas eu posso pedir troponina, CPK? Não, porque ele está com isquemia, ele não tem necrose. Então, essas enzimas vão ver necrose. O paciente está só com isquemia, as células do miocárdio não morreram, então não vai aumentar as enzimas cardíacas. E também podemos pensar na avaliação aqui morfológica, né? Um ecocardiograma, a ressonância, são esses dois que fazem essa avaliação morfológica ali do coração. Sim, é uma possibilidade. Então, muitas das vezes chega um paciente comigo com um teste ergométrico ali, chega com um eletro, ele chega com uma dor no peito. Vamos pegar uma situação aqui do dia a dia. Chega um paciente com uma dor no peito. Aquela dor no peito que não é típica. E aí fica na dúvida, ele vem um eletro, o eletro é ou não é, parece uma isquemia. Bora pedir um ecocardiograma para ele? Porque se lá no ecocardiograma mostra lá que tem uma disfunção sistólica, acabou. Vocês vão pedir direto o cateterismo. Muitos de vocês devem estar pensando o seguinte: Cota, mas meu paciente é o paciente do SUS. Como é que eu vou fazer? Bem, aí vai depender da realidade de cada um. Se por acaso você tem condições de pedir e o SUS fazer, excelente, peça. Mas, por exemplo, eu moro aqui em Manaus. Se o clínico pedir um ecocardiograma, o SUS não vai marcar. Tem que ser o especialista. Aí o que eu digo para o meu paciente? Olha, eu acho que vai perder tempo. Minha sugestão para o senhor, faça logo esse ecocardiograma, faça mesmo particular, e já leve para o cardiologista, aqui no caminhamento do cardiologista, você vai ganhar tempo. Então agora vamos falar um pouco sobre tratamento. Já falamos de diagnóstico, agora vamos falar um pouco sobre tratamento. Bem, ninguém trata o eletro, né? Nós temos que tratar a causa, né? Se necessário. Por quê? Porque se for, por exemplo, um eletro ali alterado devido à própria idade, um paciente
que já passou anos e anos com hipertensão, mas a pressão dele está controlada agora, não vai tratar nada, então já foi tratada ali a causa dele, então não vai precisar tratar. Agora, se eu estou tratando de isquemia, e é aqui que é o foco principal, então tudo que eu estou falando aqui é principal focado na isquemia, nós temos que pensar nesses 4 medicamentos. Por quê? Porque esses 4 medicamentos vão reduzir mortalidade. Você tem que colocar isso na receita do paciente, salvo contraindicação. Você vai ter que usar um IECA ou um BRA. Vai usar o enalapril, vamos pegar aqui um exemplo, enalapril ou losartana. Você vai ter que usar um beta-bloqueador. Isquemia, beta-bloqueador é quase que mandatório. Qual beta-bloqueador, Cota? O beta-bloqueador que você tiver à mão. Tá? Pode usar o atenolol, bom velho de guerra, né? Que a gente pega de graça em posto de saúde, farmácia popular. Estatina. Bem, se eu estou pensando em estatina, eu vou ser bem franco com vocês. Simvastatina é pouco. A não ser que assim, você não sabe o perfil lipídico do seu paciente, você não tem ideia. Pergunta ao paciente, como é que está seu colesterol? Ele fala, não, doutor, meu colesterol às vezes é alto, às vezes é baixo, já deu alto as últimas 2 vezes, aí você fica na dúvida. Ok, você passa uma estatina para não deixar de 100. Mas via de regra, paciente com isquemia vai cair em alta potência. Ou rosuvastatina ou atorvastatina. Ah, mas Cota, eu não posso começar com uma simvastatina e se de repente estiver alta, eu associo uma ezetimiba, 10mg de ezetimiba uma vez ao dia? Sim. E outra, não adianta começar com 20mg de simvastatina. Os estudos que mostraram redução de mortalidade com simvastatina foi de 40mg ou mais. Só que mais do que 40mg começa muito efeito colateral. Vamos dizer, então dose padrão para todo mundo ali seria 40mg. Ah, pode usar 20mg em uma situação? Pode usar. Mas se eu estou pensando realmente fazer um tratamento já pensando em isquemia, não adianta ficar usando 10mg, 20mg, não. Isso aí vai ser cheirinho. E claro, o nosso bom velho AS. Qual a dose? Ah, não complica não, 100mg. Não, Cota, mas eu tenho aqui de 81. Beleza, usa. Tem que tomar 2? Não precisa. Você nem sabe, você ainda está começando ali para o paciente. 100mg uma vez ao dia. Ah, e por que depois do almoço? É para evitar lesão gástrica. A AS pode ser tomado a qualquer hora do dia, não tem essa. Você pode tomar de manhã, pode tomar à noite. Às vezes eu tenho pacientes meus que tem que tomar medicamentos, por exemplo, a pressão dele está maior à noite. Aí o que eu faço? Eu passo para ele, por exemplo, uma valsartana à noite, porque eu quero maior potência dela à noite. Não que a valsartana não segura 24 horas, não, ela segura 24 horas, mas é que ela tem a maior potência ali logo depois que a gente toma. Então eu passo valsartana à noite. A estatina, eu vou querer uma estatina, eu vou passar à noite, por quê? Porque é de madrugada que o fígado produz colesterol, então a maior potência tem que ser dessa forma. Então, IECA, beta-bloqueador, já falei, nem sei, vamos lá, valsartana, vai beta-bloqueador, aí eu vou usar um beta-bloqueador que eu quiser. Então, por exemplo, posso usar um atenolol, beleza, vamos usar então ali um atenolol, que é só uma vez ao dia. Aí, poxa, olha só, eu vou usar 3 remédios à noite para o paciente. E eu vou deixar o AS depois do almoço, o paciente vai esquecer. O que eu falo ao meu paciente? O negócio é o seguinte, depois de que o senhor jantar, o senhor toma os 4. Pronto, facilita a vida do paciente, é bem melhor, tá bom? Mas esses 4, tratar a isquemia, tem que ter esses 4 no tratamento da isquemia. Por quê? Porque foram os medicamentos que mostraram redução de mortalidade. Beta-bloqueador é ainda assim meio questionável, tá? Principalmente se tiver fração de ejeção baixa. Na dúvida, a gente acaba usando. Se você não tem um eco ali na mão, principalmente se o paciente tem uma frequência cardíaca elevada, aí é óbvio. Agora o paciente já está com uma frequência cardíaca baixa, é claro que você também não vai usar, né? O paciente tem um bloqueio, tem um BAV de 1º grau, você vai inventar de usar. Podemos usar o nitrato? Sim. Cota, mas não tem que usar o nitrato para todo mundo? Não, gente. Nitrato, todos os estudos, isso aqui é questão de prova de título de especialista em cardiologia. Nitrato não reduz mortalidade. Não reduz. Então quer dizer que não é obrigatório passar nitrato? Não é obrigatório passar nitrato, não. Você vai ser obrigado a passar, vamos dizer, aqueles 4 ali dentro da possibilidade, óbvio. Mas nitrato você vai passar para quê? Quando o paciente estiver com dor. Você fez instituir o tratamento para ele. Continua com dor? Nitrato.
Aí uma boa opção. Qual que você vai poder usar? Você pode usar, por exemplo, vou deixar aqui para vocês, né? Aqui é todo mundo médico que está assistindo. Então, monocordil, 20 mg 2 vezes ao dia, é uma opção. Se você quiser, você pode usar Sustrate 3 vezes ao dia. Claro que existem variações. Nós temos o monocordil retard de 50 mg, você pode usar só uma vez ao dia, já facilita a vida do seu paciente. O Sustrate a gente pode utilizar 4 vezes ao dia. Eu tenho pacientes meus que usam 2 vezes ao dia e se dão bem. Então, quanto menor a dose, melhor. Lembrando que o principal efeito colateral de nitrato é dor na cabeça, é cefaleia. Então, quanto maior a dose, maior a chance de cefaleia. E o paciente reclama pra caramba de cefaleia por conta de nitrato. Mas lembrar, não salva a vida, tá? Você vai usar o quê? Quando tiver dor. E aí vale também para ivabradina. Ivabradina, paciente que esteja ainda com frequência cardíaca elevada, frequência cardíaca acima de 75, mesmo com beta-bloqueador e está com dor no peito, ivabradina entra muito bem. Em ritmo sinusal. Tá, fibrilação atrial não está servindo para nada, você está jogando dinheiro fora. Não vai servir, porque ele atua lá no nó sinusal, tá? Então como é que vai? Deixa eu ver. Propranolol, 5 mg 2 vezes ao dia, pode ser usado 7,5 2 vezes ao dia, mas aí isso é coisa para depois. Para iniciar, a gente poderia iniciar dessa forma. Trimetazidina, o nome comercial aí é o Vastarel, de 3,5 mg 2 vezes ao dia, mas nós temos outras opções também. E nós temos até o Vastarel Caps agora, que é só uma vez ao dia. Então, vocês têm que colocar uma opção, senão a gente começa a complicar, né? O pessoal está aqui querendo o beabá, o básico. Não vamos complicar. O complicado deixa para o especialista realmente, tá? Lembrando que o que eu estou falando aqui não é para o cardiologista. Gente, o que eu estou falando aqui o cardiologista sabe. O que eu estou trazendo aqui é para o médico não cardiologista. É aquele que quer se aprofundar um pouco mais, que quer melhorar a vida do seu paciente, que sabe da dificuldade muitas vezes que é de encaminhar para o cardiologista e que quer o quê? Mostrar que já tem um conhecimento. Olha, não, por exemplo, eu sou ginecologista, faço os check-ups no meu paciente, peço lá um eletro e aí já vou passar ali um tratamento já ótimo, já chega na mão do cardiologista, o seu paciente vai até olhar de uma forma diferenciada. A gente sabe que isso aí é importante. Podemos usar também ali o clopidogrel, tá? Pode usar o clopidogrel e AS junto? Pode. Precisa, mas na maioria das vezes não. Mas se você está pensando numa forte suspeita já mesmo de isquemia, sim, a gente pode fazer. E em casos pacientes, aqui eu vou falar, nem deveria estar falando, mas eu vou falar. Rivaroxabana de 5 mg uma vez ao dia. Quando é que a gente vai usar? Pacientes com alto risco de infarto, pacientes que já infartaram, paciente que já teve 2 infartos, e a gente já tentou toda a medicação, não resolve. Então, eventualmente, se vocês verem essa medicação, é mais para vocês saberem, se vocês verem essa medicação na receita de um paciente, vocês vão achar uma dose ali estranha, mas é porque o cardiologista já passou para ele, porque é um paciente de muito alto risco, que ele normalmente já teve um ou mais infartos, e aí a gente acaba usando essa medicação para evitar, tá bom? Tem estudos que mostram a redução de desfecho com o uso de rivaroxabana de 5 mg. Agora, vamos falar sobre disfunção sistólica de VE, do ventrículo esquerdo no ecocardiograma. Então, vamos entrando aqui no segundo assunto. O que é a disfunção sistólica? Bem, a primeira está falando o quê? Alteração da repressão ventricular, que é na diástole. Então, agora é o quê? O problema agora está na sístole. Só que na sístole está no eco. O que vocês precisam saber? Temos 2 tipos, segmentar e global. Vamos dar uma destrinchada em cada uma delas aqui? Então vamos lá. Disfunção sistólica segmentar. O que é isso? Gente, é só para olhar pelo nome. É apenas um segmento do seu coração. Então tá aqui o VE, ele está contraindo. De vez ele contrair de forma organizada todo o ventrículo, uma parte contrai forte e a outra não. Simples, é isso. Então, um segmento ou mais do ventrículo não está tendo força de contração. E o médico consegue ver isso aí no ecocardiograma. Situações que a gente vai logo pensar, isso vocês vão ter que pensar. Infarto e doença arterial coronariana. Existem outras situações? Tem, mas eu deixei essas 2 aqui porque é a principal. É a primeira logo que você vai ter que pensar. Então, você pega um laudo do seu ecocardiograma e vê disfunção sistólica,
disfunção da contratilidade segmentar, alterações da contratilidade segmentar, qualquer um desses nomes, você vai ter que pensar em doença coronariana. Ou se ele já infartou, que às vezes o paciente já infartou, aquela área do coração dele não contrai, então vai dar o quê? Vai dar uma acinesia, ou vai dar uma hipocinesia, depende se tem uma isquemia, vai ter uma hipocinesia. Então tem que pensar nisso aí. Mas nós temos outras situações que também pode acontecer, como por exemplo miocardite, doenças infiltrativas, como a amiloidose. Mas primeiro mesmo logo doença coronariana. Aí na investigação você vai ter que pensar na probabilidade do caso, óbvio, sempre tem que juntar o seu exame com a clínica. E aí, ora, se eu estou pensando em doença coronariana, será que tem ali uma isquemia? Então tem que pensar em teste isquêmico. Eu posso pedir aqui um teste ergométrico, uma cintilografia, uma extração. Já conversamos, por isso eu coloquei essas duas apresentações juntas, porque eu já falei lá, quando eu estava falando sobre a alteração reprodução ventricular. Tá? Mas aqui cai muito bem a avaliação anatômica, por isso que eu deixei em vermelho, em negrito. Por quê? Porque agora eu já tenho uma forte suspeita de alteração isquêmica e eu quero correlacionar se tem alteração anatômica. Então eu posso pedir ou uma angiotomografia ou logo direto para o cateterismo cardíaco. E aí vamos pensar agora no tratamento das causas. Então você chegou o exame para você confirmou, ou então já tem uma forte suspeita, você chega lá no seu consultório, o paciente já apresentou essa alteração, é o paciente que está ali com falta de ar, reclamando de dor no peito, poxa, bora lá começar o tratamento, não precisa esperar mandar para o cardiologista iniciar. E olha só, quando chega na mão do cardiologista, você faz um tratamento otimizado, ele vai olhar para você com outros olhos, o seu paciente vai olhar para você com outros olhos, e a gente quer isso aí, não adianta. A gente gosta do reconhecimento, e não só o reconhecimento, a gente quer o bem do nosso paciente também. Então é óbvio, se eu tenho que tratar a causa, eu vou ter que pensar em revascularização. Aqui eu já peguei, já confirmei, olha, tem uma doença coronariana, então eu vou mandar ou para cirurgia de revascularização ou angioplastia, não vale a pena entrar nos detalhes aqui, qual que eu tenho que encaminhar, aqui são detalhes. Isso aqui deixa mesmo para o especialista, mas você tem que pensar que esse paciente vai ter que revascularizar. E agora nós vamos tratar a isquemia desse paciente. Como é que nós vamos tratar a isquemia desse paciente? De novo, já falamos lá, temos que ter os 4 medicamentos. IECA ou BRA, um beta-bloqueador, estatina e AS. Por quê? Porque esses medicamentos reduzem mortalidade quando eu estou pensando em doença coronariana. IECA. Qual IECA usar? A que você quiser. Enalapril, perindopril, benazepril. Qual BRA? Pode usar a boa e velha losartana de guerra. Qualquer zartana aí da vida, valsartana, telmisartana, candesartana, vai cair muito bem. Beta-bloqueador. Cota beta-bloqueador. Qualquer beta-bloqueador aqui que eu vou usar, aqui não, aqui eu já estou pensando no paciente já que talvez tenha uma insuficiência cardíaca. E aí, se eu estou pensando em insuficiência cardíaca, vamos pensar que ele esteja em insuficiência cardíaca, quais são os 4 beta-bloqueadores indicados para insuficiência cardíaca? Carvedilol, bisoprolol, nebivolol, metoprolol. Mas se é só isquemia, pode usar qualquer um? Sim, pode usar o atenolol? Pode, você pode usar seu atenolol. Eu posso usar o tartarato de metoprolol pensando só em isquemia sim, mas se for pensando em insuficiência cardíaca, se o paciente tem clínica de insuficiência cardíaca, não é o tartarato, é o succinato. Por quê? Porque quem demonstrou redução de mortalidade foi o succinato de metoprolol. Tá bom? Estatina, óbvio, aí aqui já estou pensando mesmo, é estatina de alta potência, rosuvastatina, atorvastatina. Se quiser usar simvastatina, vai ter que provavelmente, não é 100%, a gente sabe que não existe 100% na medicina, mas provavelmente você vai ter que usar uma simvastatina com ezetimiba e, claro, vamos entrar aqui o AS. E aí vamos continuar no tratamento. De novo, nitrato, sim, se o paciente tiver dor. Nitrato que a gente vai usar, monocordil, 20mg 2 vezes ao dia, o Sustrate 10mg 3 vezes ao dia. Podemos usar ivabradina também, podemos usar trimetazidina, então vabradina seria o Procoralan, é o nome comercial, 5mg 2 vezes ao dia, trimetazidina, o primeiro logo que sair eu vou deixar aqui, mas vocês podem usar qualquer ivabradina,
mas quem foi o medicamento de referência, sempre vou querer tratar com um de referência. O referência foi o Vastarel, MR, 35 mg 2 vezes ao dia. Podemos usar aqui o clopidogrel, e clopidogrel hoje tem uns montes aí, o que mais tem é clopidogrel hoje no mercado. E em raros casos podemos usar a rivaroxabana 5 mg uma vez ao dia. Beleza? Agora é diferente. Agora nós estamos falando sobre disfunção sistólica global. Agora não é um segmento, é todo o miocárdio que está com alteração da contratilidade, diminuição da força de contração. E aí nós podemos ter infarto? Sim. Infarto extenso pode provocar isso aí. Não foi só num segmento. Por exemplo, meu pai infartou, o dele foi um infarto num segmento, foi ali na ponta do VE. Beleza. Mas um infarto extenso pode dar uma disfunção sistólica global. E aí, claro, estou pensando também em doença arterial coronariana, principalmente a multiarterial, que leva isquemia em vários segmentos. Aí, se eu levo isquemia em vários segmentos, acaba dando uma disfunção sistólica global. Temos que pensar em doenças infecciosas. Doença de Chagas vai dar uma detonada, né, no miocárdio, miocardite viral. Nossa, a gente está pegando muito. Nunca peguei tanta miocardite viral como a gente está pegando agora. Covid veio aí arrebentando muito mesmo o coração de muitos pacientes jovens, deixando inclusive pacientes já com indicação, já mandei vários pacientes para aposentadoria, porque chega paciente aqui comigo com fração de VE de 15, paciente novo, né? E qualquer outra causa infecciosa que você pensar. Aí nós vamos vir no principal. Agora, que é o principal, que seria a cardiomiopatia dilatada. E quais são as causas principais da miocardiopatia dilatada? Causa hipertensiva. O paciente fica anos com aquela hipertensão dele. Não dá sintoma, não procura um médico, e a maioria das vezes a gente passa o remédio, o paciente não toma. Aí o que acontece? Anos e anos de pressão alta, aquele ventrículo esquerdo tem que fazer muita força para poder fazer o sangue circular. E nisso que ele faz força, é músculo que acontece, ele vai hipertrofiar, depois ele vai dilatar. E aí quando dilata, vai perder força. Vou dar um macete aqui para vocês. Sabe como é que eu faço pro meu paciente ele entender isso? Eu faço tipo um quebra de braço com ele. Eu coloco a mão dele aqui e eu peço para ele fazer força, puxar minha mão. Aí o que acontece? Ele puxa bem forte. Aí depois eu estico o braço dele e falo, agora puxa. Ele não consegue puxar. Fica fraco. Aí eu pergunto, tá vendo só como ficou fraco? Sabe por que o que acontece? Eu explico assim para ele, olha, quando o seu braço estava aqui, o seu músculo, o bíceps, ele está contraído, ele está todo compacto, ele está forte. Ele contrai forte. Quando eu estiquei seu braço, eu peguei sua fibra muscular e estiquei. Quando estica a fibra muscular, ela perde força. Por isso eu não consigo levantar o braço. Aí o paciente, agora eu entendi, entendeu? Então eu faço essa analogia para o paciente entender o que a hipertensão fez, como que esse aumento do tamanho do coração, que eles chegam falando comigo, o senhor tem coração grande, e eles não conseguem entender por que o coração grande dele dá falta de ar, eu explico exatamente dessa forma. Vamos lá, valvopatias, muito comum, o paciente tem uma insuficiência aórtica. Então, o sangue vai, uma parte volta, e depois o coração dele ainda cresce, e aí quando o coração cresce, leva uma disfunção sistólica. Sim, valvopatia é muito comum. Causas arritmogênicas. Então, o paciente tem arritmias muito severas. Tem vários episódios de taquicardiomioptia, paciente com fibrilação atrial, com alta resposta ventricular, o ventricular toda hora trabalhando de forma intensa, o que vai acontecer? Vai haver uma dilatação desse ventrículo. E isso pode fazer o quê? Diminuir a força de contração, e lá vai aparecendo no ecocardiograma essa disfunção global. Nós podemos também ter causas genéticas, tem alterações genéticas que podem acontecer isso aí. Nós temos as causas congênitas, então nós temos cardiopatias congênitas, são várias, aí já a gente começa a ficar já mais difícil de acontecer. A alcoólica é bem interessante, é bom vocês saberem que essas causas alcoólicas podem acontecer. A grande vantagem é que quando o paciente para de beber, na maioria das vezes tem uma boa evolução. Eu já vi casos de paciente meu que tinha alterações, uma disfunção sistólica global, uma insuficiência cardíaca mesmo franca, parou de beber, fez o tratamento e houve uma melhora brutal no ecocardiograma do paciente.
depois que ele para de tomar o álcool. Causas hormonais, diabetes, principalmente aí tireoide, dá para aparecer. Bem, agora vamos passar para o tratamento, que é o que interessa. Né? Você chegou, já fez o diagnóstico do seu paciente, você já sabe agora disfunção sistólica global, então você vai ter que tratar, óbvio, a causa. Desculpa. Então, se é uma causa isquêmica, você vai ter que tratar a isquêmica. Se for uma causa arritmogênica, vai ter que tratar a arritmia. Se for um problema valvar, vai ter que fazer a cirurgia, vai ter que fazer a troca dessa válvula ou vai ter que fazer a plastia. Não esqueça do tratamento da insuficiência cardíaca. Normalmente esses pacientes eles chegam com um quadro franco de insuficiência cardíaca. O tratamento dos sintomas e os fatores precipitantes. Bora entrar um pouco mais de detalhe aqui, porque você quer saber o que você tem que fazer. Agora está na hora do vamos ver. Então você já entendeu e agora você quer saber o que nós vamos fazer para esse meu paciente chegar ali na minha mão. Eu sou clínico, o que eu posso fazer para ajudar meu paciente? Óbvio, se ele tem isquemia, você vai ter que tratar a isquemia. E aqui eu já falei, né? Se ele está falando de isquemia, eu não vou ficar delongando. Então tem que entrar IECA, OBRA, beta-bloqueador, estatina S. Podemos usar nitrato, podemos usar, tá, gente? Não é obrigatório. Podemos usar nitrato, podemos usar ivabradina, podemos usar a trimetazidina, podemos usar o clopidogrel, podemos usar a rivaroxabana. Mas no tratamento da insuficiência cardíaca, paciente que tem uma disfunção sistólica global, normalmente ele vai ter um quadro de insuficiência cardíaca, na maioria das vezes. Se eu estou com paciente com quadro de insuficiência cardíaca, eu tenho que pensar no quarteto fantástico. E não é esse quarteto fantástico. Eu tenho que pensar nesse quarteto fantástico. Beleza? Vamos falar? Bora destrinchar cada um deles agora? Lembra que eu já falei que insuficiência cardíaca, vamos começar pelo primeiro aqui. Eu coloquei o representante, o carvedilol. Mas não precisa ser o carvedilol, gente. Nós podemos usar carvedilol, succinato de metoprolol, já falei, não é o tartarato, é o succinato de metoprolol, o bisoprolol, o nebivolol. Qual que eu vou usar? Aquele que você tem à mão. Tá? Então você está lá no SUS, você tem só o bom velho carvedilol de guerra, vamos entrar com o carvedilol, ótimo, carvedilol. A gente pode começar com doses pequenas, né? 3,125, 2 vezes ao dia, lembrar carvedilol 2 vezes ao dia. Todos os outros, bisoprolol, succinato de metoprolol e nebivolol 1 vez ao dia. Detalhe, o tartarato, quem vai querer usar tartarato de metoprolol para tratar hipertensão, por exemplo, pode usar, pode, mas ele é 2 vezes ao dia, o succinato 1 vez ao dia. Às vezes a gente começa mesmo com uma dose pequena, mas já pode começar com uma dose um pouco mais alta, sim. Ora, se você pega um paciente com uma frequência cardíaca ali na casa dos 90, você não vai passar 3,125, gente, é pouco. Bora começar logo pelo menos com 6,25 miligramas. E o paciente, se já chega com uma frequência cardíaca acima de 100, pode tacar 12,5 miligramas. O paciente chega aqui na minha mão com uma fibrilação atrial, pegando uma frequência cardíaca de 120, não, é 12,5 miligramas logo para começar. E detalhe, quanto maior a dose, melhor. Os estudos mostraram que quanto maior a dose, melhor vai ser para o seu paciente, diminui mortalidade. Diferente da espironolactona, eu deixei a espironolactona aqui de 50 miligramas para vocês, de propósito. Por quê? Porque não adianta usar a espironolactona 50 miligramas. Espironolactona, essa aqui é bem simples, é 25 miligramas 1 vez ao dia, ponto e acabou. Nem mais, nem menos. É isso. Enalapril, como é que a gente vai fazer enalapril? Já falei, quanto maior a dose, melhor. Qual seria a dose alvo de enalapril? 20 miligramas 2 vezes ao dia. Mas, Cota, eu posso usar outro IECA? Pode. Você pode usar benazepril, você pode usar até o captopril, você pode usar peridopril, você pode usar o pril que você quiser. Tá? E qual a dose? Aí vai depender da pressão do seu paciente. Se o paciente suporta uma pressão, se o paciente chega contigo uma pressão alta, você não vai começar com 5 miligramas de enalapril 1 vez ao dia, pelo amor de Deus. Aí no mínimo você já começa com 10 miligramas 2 vezes ao dia, podendo chegar a 20 miligramas 2 vezes ao dia. Cota, mas meu paciente ele está com tosse do enalapril. Posso mudar para o BRA? Pode mudar para o BRA. Mas fique sabendo que o enalapril para insuficiência cardíaca ele é um pouco melhor. Mas nesse caso você não vai deixar seu paciente com tosse. Veja que a insuficiência cardíaca já provoca tosse no paciente. Você ainda vai colocar um medicamento e dar mais tosse ainda? Não, pode trocar, tá bom? Aí pode usar losartana. Tem mais um detalhe aqui. Losartana
Deixa eu ver se eu lembro tudo aqui de cabeça, tá, gente? Losartana, candesartana, telmisartana, valsartana. Não pode usar olmesartana. Quando a insuficiência cardíaca, não? Não. Você pode usar para tratar hipertensão, para insuficiência cardíaca, não. Porque não mostrou os estudos para tratar a insuficiência cardíaca. Então, se você está pensando em insuficiência cardíaca, você vai ter que usar losartana, telmisartana, candesartana e valsartana. Aqui eu deixei o Forxiga, tá? Hoje, agora nós já temos, né, o genérico, mas eu estou deixando só a dapaglifosina, não achei nenhuma foto de um genérico, então você pode usar aqui a dapaglifosina. Pode usar também, Cota, a empaglifosina, o Jardiance. Sim, pode. Você pode usar também a empaglifosina, o Jardiance. Aí fica a seu critério. Qual a dose você vai usar? No Forxiga, 10 mg uma vez ao dia. O Jardiance, 25 mg uma vez ao dia. Mas, Cota, eu posso usar 10 mg de empaglifosina? Pode, sem problema nenhum. O paciente que não é diabético pode utilizar sim. Mas vou falar uma coisa para vocês, medicamento mega seguro não vai provocar hipoglicemia não, tá? A gente usa isso aí direto no paciente, o paciente não evolui com hipoglicemia. Agora vamos lá para o tratamento auxiliar da insuficiência cardíaca, né? Quando o paciente chega com uma disfunção sistólica. Então, usar furosemida? Sim, podemos usar furosemida. Mas quanto a furosemida reduz mortalidade? Não. Quem reduz mortalidade é o Quarteto Fantástico. Furosemida reduz hospitalização. Melhora o paciente. O paciente que está encharcado, você olhou para o pé dele, o paciente está encharcado, é bom você usar uma furosemida. Quanto de furosemida você vai usar? Vai depender muito da sua experiência. Chega um paciente com o pé um pouquinho, olha, vamos imaginar, chega assim de situação, chega um paciente comigo, vim de tratamento, o tratamento dele não está adequado. Aí está lá o pé dele, um edema, 2 cruzes no máximo. Eu nem entro com furosemida. Não, o paciente já está com insuficiência cardíaca, ele já está com sintomas, ele já tem ortopneia, já tem dispneia paroxística noturna, aí já vou passar para ele furosemida. Eu digo para ele, olha, começa tomando uma vez ao dia, se preciso for, toma 2, se for preciso, toma 3. Tem que desencharcar esse paciente, não melhorou, procura pronto-socorro. Tá? Podemos usar também digoxina? Sim. Digoxina tem um detalhe. Digoxina, apesar de a gente sabe, né, que ele é um cardiotônico que ele melhora a contração muscular, mas ele não reduz mortalidade. Então, não adianta mais ficar usando digoxina para todo mundo. Digoxina, quando é que a gente vai usar? A gente vai usar naquele paciente que você já usou o Quarteto Fantástico, o paciente ainda continua tendo sintomas. Ele tem classe funcional 2, 3 ou 4. O que seria a classe funcional 2? Aquele paciente com dispneia aos esforços ordinários, é o paciente que anda e cansa. Paciente com dispneia, classe funcional 3, o que seria? O paciente aos mínimos esforços, é o paciente que vai tomar banho e cansa, é o paciente que conversar cansa. E o 4, então, você é melhor nem ficar na sua mão, melhor você mandar logo ele para o hospital, que é um paciente que está com dispneia em repouso. Tá? Lembra que eu estou falando sempre, normalmente, origem ambulatorial. Hidralazina e nitrato. Sim, podemos usar? Podemos. Situações que a gente vai usar hidralazina e nitrato juntos. Pacientes afrodescendentes e que não responderam bem, quer dizer, ainda continuam com dispneia mesmo após o Quarteto Fantástico. Podemos usar a mão desses dois juntos. Tem estudos que mostram isso aí, tá bom? Podemos usar a ivabradina, sim. Quando a gente vai usar a ivabradina? Se eu já cheguei à dose máxima do beta-bloqueador e o paciente está continuando com frequência cardíaca elevada, acima de 75. Então, a ivabradina, que seria ali o procoralam, uma excelente saída. Podemos usar aqui a trimetazidina também, se eu estou pensando num paciente isquêmico. Podemos usar o clopidogrel, também pensando em isquemia. Podemos usar a rivaroxabana. Se é isquemia, o paciente normalmente vai precisar ali de estatina e vai precisar de um AS. Antibiótico, Cota, por que antibiótico? Lembra que eu falei que existem fatores precipitantes? Às vezes o paciente chega comigo com insuficiência cardíaca porque ele está com pneumonia. Às vezes ele chega comigo porque pegou uma infecção urinária. Então eu posso usar muito bem um antibiótico, suplementação de ferro. Ou coisa boa para o paciente que está com insuficiência cardíaca e ainda está com anemia. Vai piorar a falta de AD. Então você vai ter que suplementar ferro também. Tem que tratar essa anemia do paciente. Não esqueça da vacina. Gente, como as pessoas esquecem de vacina. Tem que falar para o seu paciente, olha, você tem que fazer vacina para pneumonia, vacina para influenza, tem que fazer esquema vacinal completo. E outra coisa que as pessoas esquecem muito, reabilitação cardiopulmonar.
O ideal, qual seria o mundo dos sonhos? Uma clínica para fazer reabilitação. Ah, Cota, mas eu não tenho essa disponibilidade. Beleza, então depois que o paciente tiver condições, já que você perceber que aí dá para fazer atividade física, então fazer atividade física, pelo menos acompanhada com um profissional de educação física. Pelo menos ali no início, depois ele pode fazer sozinho? Pode, volta no cardiologista, faz a avaliação, tá tudo ok, libera ele, mas é importante, porque veja, o paciente, quais são os 3 principais fatores que vão dar falta de ar? Problema cardiocirculatório, problema ventilação, perfusão e condicionamento físico, a parte metabólica. O paciente já não vai contar com o coração. O pulmão dele, se ele não tiver uma DPOC, tomara que ele não tenha DPOC também. Ainda vai perder condicionamento físico? Então não, tem que ganhar condicionamento físico. Por isso é importante a importância dessa reabilitação cardiopulmonar. E podemos usar outras coisas dependendo do que aparecer, que você suspeitar que o paciente tenha algum fator complicador dessa insuficiência cardíaca dele. Bem, gente, é isso aqui que eu trouxe para vocês. É extenso. Veja que eu só tratei de 2 assuntos. Mas se vocês forem perceber, eu tive um cuidado muito grande de colocar na prática no dia a dia. Muitas das vezes, gente, eu já passei por isso. Quando eu era médico da família, aí falava assim para mim, olha, você tem que usar ivabradina. Tá, ivabradina? Como é que eu prescrevo ivabradina? Eu não sei nem prescrever ivabradina. Eu coloco lá, ó, Procoralan, 5 mg, 2 vezes ao dia. A gente tem que ter isso aí. E detalhe, vamos ser bem sinceros, depois que eu falar isso para vocês não vão reter tudo. Vocês não vão reter. A gente não consegue reter tudo, a não ser que seja um gênio que esteja assistindo. Normalmente a gente vai esquecendo, no começo está tudo ali fresquinho, a gente consegue aplicar coisa até no dia seguinte, depois que assistiu esse vídeo, mas é ali na prática, sabe, que a gente tem que ter. Então minha dica que eu dou para vocês, pega esse meu slide, tira um print, guarda no celular, coloca lá o nome, sei lá, insuficiência cardíaca, você vai lembrar, insuficiência cardíaca eu tenho que fazer isso aqui, se tiver alteração da reprodução ventricular vou ter que fazer isso aqui, como é que eu vou investigar a isquemia dessa forma, isso aí seria bem interessante, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado, meus amigos, e aí vamos continuar nessa pegada. A ideia aqui é essa, cardiologia na prática. Eu não vou ficar falando sobre fisiopatologia e... Não. No dia a dia. É isso que você quer. Nesse curso você não quer virar especialista. Você quer dar uma solução para o seu paciente de forma prática. Ah, mas Cota não é completo. Gente, completo, 100%, tem uma frase que fala assim, feito é melhor do que perfeito. Então nós não vamos conseguir alcançar a perfeição, mas vamos nos melhorando. Então você começa dessa forma, daqui a pouco você vai progredindo. Quem sabe aí no futuro você não pega gosto pelo negócio e faz que nem eu fiz, não é? O negócio foi pegando o corpo, depois fiz minha prova de título e tirei meu título também de cardiologia. Então, provavelmente isso aí pode acontecer também com um de vocês, eu espero que realmente isso aí aconteça, tá bom? Forte abraço, meus amigos, Deus abençoe todos vocês, veremos novamente em outros vídeos dando dicas para vocês na prática, cardiologia extremamente prática para o clínico.